Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos nós nesta manhã. Que o Senhor possa nos falar às nossas mentes, aos nossos corações, através desse culto. É bom saber que o irmão, que a irmã, está nesse momento nos acompanhando, tornando possível o que nós estamos fazendo, agradando sem dúvida também ao coração de Deus, não é? Porque Ele nos escolheu como seus verdadeiros adoradores, e é importante então que aproveitemos-nos sempre da oportunidade de adorarmos ao nosso Deus, quer individualmente falando, mas também coletivamente. É importante a adoração coletiva, né? Aliás, se fizermos um apanhado na Bíblia, vamos ver que há muito mais referências à adoração coletiva do que as adorações ditas individuais. Estamos vivendo períodos de exceções por causa desta pandemia, mas não estamos deixando de ser igreja, não é? Mesmo agora, nesse momento, quando estamos separados nas nossas casas ou em outros lugares, não podendo fazer o culto presencial em termos físicos, de nos tocarmos, de estarmos próximos uns aos outros, estamos juntos, irmãos, mentalmente, estamos juntos emocionalmente, estamos juntos espiritualmente, e com isso a igreja está cultuando neste momento, porque estamos levando a Deus os mesmos interesses, colocando diante do Senhor as nossas mesmas pretensões e nos colocando à disposição do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar, irmãos, orando, não é? Por toda essa situação, sempre com aquela oração: Senhor, ensina-nos a voltar. Está dirigindo o culto desta manhã, para esta manhã, a nossa irmã Juscelia. Nós estamos sob direção, com certeza, do Espírito Santo de Deus, mas Ele usa, não é? Usa pessoas para fazer aquilo que cabe a nós fazer. E nesse momento, então, ela passará a dirigir o nosso culto. Graça e paz, igreja, graça e paz, amigo e internauta que nos assiste nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amado. O tema do nosso culto: somos santificados pela graça. E que você, igreja, possa ser alcançado pela graça e a paz de Jesus. E você também, amigo que nos assiste nesta manhã, que você sinta o fluir da graça de Deus em sua vida. Vamos fazer juntos a leitura do texto de introito de número 389 do Inário para o Culto Cristão. O Senhor Deus nos santifica. Leiamos todos juntos. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Queridos, igreja, vamos praticar aquilo que Deus tem colocado em sua palavra. Precisamos trazer essa palavra para a nossa prática do dia a dia. Que o Senhor nos santifique. Vamos louvá-lo com o cântico do hino 388 do Inário para o Culto Cristão. Santifica a tua igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Bom dia, amada igreja, louvemos juntos a Deus.
manhã, nós vamos conhecer uma integrante que estará fazendo parte da nossa igreja. Nós vamos conhecer a Rebeca, filha do Glauber e da Tailine, que será consagrada ao Senhor nesta manhã. E nós passamos a palavra ao pastor Valdemir. Bem, irmãos, como membros da igreja, os irmãos Glauber e Tailine estão fazendo história, né? São os primeiros membros da igreja a trazerem seu neném para a dedicação ao Senhor nesses tempos de pandemia. Obviamente que a apresentação vai ter que fugir um pouco, não é? Aquela maneira como nós fazíamos antes, ou nos chamados tempos presenciais, mas vamos conservar com certeza a essência, não é? De tudo o que temos feito. Vou dar, inclusive, aquela palavra que eu sempre costumo dar nesses momentos, né, para os irmãos que estão em casa, e agora temos tido muitos visitantes assistindo, porque são convidados, ou porque entraram e descobriram, né, o site da igreja e assistem os nossos cultos. Como cristãos evangélicos e batistas, nós não praticamos o pé do batismo, ou seja, o batismo de bebês. Obviamente que respeitamos, né, as confissões cristãs, que assim fazem, mas nós entendemos que o batismo é algo que só pode ser ministrado a quem crê, a quem já crê e pede por isso para ser batizado. O que vamos fazer agora, portanto, não é uma substituição chamado batismo infantil, mas é algo que tem um apoio bíblico, não é, que tinha a ver com as práticas do povo de Deus do passado, que tem a ver com as práticas dos nossos pais espirituais, que sempre trouxeram as suas crianças para também serem dedicadas ao Senhor, né? Às vezes nós dizemos apresentá-la, nós apresentamos a igreja, a Deus. A Rebeca não precisa ser apresentada, porque antes de Rebeca nascer, Deus já conhecia, não é? Mas a igreja, os irmãos que agora estão nos assistindo, né? Ou pelo vídeo, pelo computador, pelo celular, não importa, os irmãos estarão agora conhecendo oficialmente a Rebeca, quando nós estaremos então dedicando a Rebeca ao Senhor, já que papai e mamãe desse neném são crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos preocupação, irmãos, em relação aos destinos espirituais das crianças. As igrejas, normalmente, as confissões cristãs, que batizam bebês, porque eles dão ao batismo um poder salvífico. O batismo é necessário para perdoar pecados, o batismo é regenerador, o batismo é que coloca a pessoa na igreja de Deus. Nós cremos, não é, que só Jesus Cristo é quem pode fazer isso, é a fé em Jesus que nos regenera, é a fé em Jesus que nos coloca na igreja de Deus. Como a criança não precisa ter fé, ela não tem como ter fé, não é? Nós entendemos à luz da palavra de Deus, quando Jesus diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, que toda criança, ao nascer, faz parte do reino de Deus, está no reino de Deus enquanto criança, não é? Então, qualquer coisa que venha a acontecer nesse período como criança, não temos preocupação em relação ao destino eterno, né, desta criança. Agora, isso acontece porque ela é criança, isso acontece porque ela é inocente. Não, irmãos, nós não somos inocentes, nós nascemos todos já com a marca do pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra de Deus. Isso acontece por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E ele fez isso, né? A palavra de Deus diz que ele foi crucificado antes da fundação dos tempos. Então ele já foi crucificado por todas essas criancinhas que nascem antes mesmo do mundo começar. E é por isso que nós podemos trazer diante do Senhor hoje a Rebeca, na certeza de que enquanto ela estiver pequenininha, for neném, ela faz parte do reino de Deus. Depois vai chegar um momento em quando ela vai ter, né, que tomar essa decisão por conta dela. Nós vamos ouvir os papais da Rebeca agora louvando ao Senhor, manifestando a emoção deles, a alegria por esse momento. Depois vamos chamá-los aqui à frente, né, para então nós procedermos à apresentação. Não há muitas pessoas da família, os irmãos depois quiserem, podem vir aqui tomando espaço, tá? Desde que mantenham lá aqueles espaços.
cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus, linda. Os teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus, linda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz, te dê a paz. Criança cheia de alegria, Podem ficar com aqui. Os parentes, se quiserem, podem sentar, fazendo só uma distânciazinha, tá? Vamos cantar. Vamos cantar agora, irmãos, um hino que sempre cantamos para as crianças, para que os irmãos em casa, não é? Também participem diretamente desse momento. Hino 607, do Inário para o Culto Cristão. O menino que vai ser, a menina que vai ser. O que vai ser esta menina? Lucas 1, 66. E a menina que vai ser, vai ao mundo pertencer, servirá com muito amor ao seu Deus e seu Senhor, servirá com muito amor ao seu Deus e seu Senhor. Tudo vai só depender de cumprirmos o dever de ensinar a orar e viver
Glauber e Tailini e Glauber, o propósito maior de Deus para com esta criança é que ela se torne herdeira da sua glória em Cristo Jesus. Rebeca quer dizer aquela que une, não é? Que ela continue sendo esta união. Une tanta coisa, une parentes, une amigos, une igreja, mas também pode unir o Espírito Santo de Deus à vida dela, não é? Quando ela puder, então, fazer a escolha pelo Senhor. E nesse momento, como eu disse, fazendo parte do reino de Deus, não é? Ela já está sob a guarda do Senhor. Então, vocês, além de apresentarem esta criança à Igreja de Jesus Cristo, aqui denominada Batista, no Parque São Basílio, vocês também desejam dedicá-la solenemente ao Senhor? Como pais que declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, vocês prometem que vão instruir Rebeca nos caminhos do Senhor? Como pais que declaram seu amor a Jesus Cristo, vocês estão dispostos a fazerem tudo o que estiver ao alcance de vocês para que na idade apropriada Rebeca receba Jesus Cristo também como Senhor e Salvador absoluto por sua escolha e participe da comunhão do povo de Deus? Vocês estão colocando Rebeca à disposição de Deus para a sua obra? Seja para o que for, mesmo que seja para ir para a China, depois pode ir, não é? Você vai chorando no aeroporto, mas vamos despedir, não é? Entregá-la ao Senhor. Tudo o Senhor tem os seus propósitos e nós queremos que os propósitos de Deus, não é? Aconteçam então na vida de vocês e na vida da Rebeca. Vamos orar. Deus amado e querido, nós te damos graças também por essa dádiva inexplicável que tu tens concedido aos teus servos, Glauber e Tanini, Senhor. Nós te pedimos que eles continuem recebendo a sabedoria do alto, a orientação do seu Santo Espírito para o cuidado de Rebeca, para a participação no seu crescimento físico, mas também, Senhor, espiritual. Que as janelas deste lar jamais se fechem em termos de subsistência, que sempre haja, Senhor, recursos para os teus servos, para a manutenção da família, para a manutenção da Rebeca. Que as portas se abram, que sejam necessárias à sua vida, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Recebe agora, Senhor, então, mais uma vez, a nossa gratidão por esta bênção inefável, o nosso reconhecimento do teu carinho, do teu cuidado, da tua misericórdia e da tua esperança ainda no mundo. Porque cada criança que nasce, nós entendemos que é uma mensagem da tua esperança em relação à humanidade. Então abençoa este papai, abençoa esta mamãe, abençoe toda esta família, agora unida, infelizes, testemunhando o que nesse momento está acontecendo. Nós oramos então, nesse momento, Senhor, agradecidos pela vida de Rebeca, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Em toda a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus do céu, tá pesadinho. Vem cá. Opa. Ô, pastor chato. Não, é rápido. Aqui, ó. Oh, esta é a Rebeca, viu? Deus abençoe. Ai, gente, parabéns. Aqui tem um certificadozinho desta data, tá? Deus abençoe vocês, viu? Aí em casa não podem bater palmas, não? Deus abençoe.
Participemos, igreja, do nosso momento de confissão. Leiamos juntos o texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Pastor Valdemir, com o nosso momento de oração. Vamos fazer, irmãos, o que nós temos feito até hoje. Fazemos enunciados que os irmãos transformam em pedidos em suas preces, né? Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial. Senhor, olha para a tua igreja, dá-nos tua direção, tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer toda esta escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a ver neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Ah, Senhor, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos, dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio e a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia de Manaus, devastada pela Covid-19. Tem piedade da insensibilidade, mas pune, Senhor, a irresponsabilidade. Nós não temos opção, irmãos, em relação a orarmos por aqueles que nos governam. A palavra de Deus diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. É bom lembrar que o rei, quando Paulo disse para orarmos pelo rei, pelos reis, né? O rei desses tempos era Nero, um dos piores governantes de toda a história, mas ele disse que era preciso fazer oração em favor dele. Então nós vamos cumprir esta ordem. Nós vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos prefeitos recém-possados, orar pelos governadores, orar pelo Congresso Nacional. Olha, Senhor, os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial,
e nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, mas que se juntam aos que nos hospitais e centros de saúde querem salvar vidas, às vezes colocando as suas próprias em risco. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração. Foi um grupo criado na igreja, com irmãos até de outra igreja que também passaram a nos ajudar. Nós estamos orando pela nossa juventude. Nós levantamos o nome de todos os jovens da igreja, dividimos em grupo, e vários irmãos se tornaram pais e mães espirituais nesses jovens e trouxeram para si um desafio enorme, que é de orar por essas pessoas ad tempore. Não há data para terminar. Eu tenho dito que talvez alguns deles vão casar, vão envelhecer, mas ainda estarão recebendo as suas orações, papai e mamãe, não é? Espirituais. Agora a igreja deve orar por essas pessoas, irmãos, para que elas não esmoreçam, para que elas não se desviem desse compromisso. Vamos orar agora pela nossa lista de enfermos. Você sabe como acha a relação? De acordo com o nome que começa, com a letra que começa o seu nome. Você vai no grupo da igreja e lá na letra que está o seu nome há uma relação de pessoas enfermas. Algumas de Covid e outras por outras enfermidades que contam com as suas orações. Vamos orar por eles nesse momento. Você pode usar o seu celular. Você já deve de repente ter uma listazinha que você fez. Quem sabe você já mentalizou, já memorizou esses nomes. Olhe agora por eles. Senhor, tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo no Afeganistão. Como temos feito, irmãos, das outras vezes, temos orado por países onde há perseguição da igreja. Normalmente temos usado um slide, né, para nos ajudar na memorização. Nesse momento, agora os irmãos podem abrir os olhos para acompanhar as nossas informações através do que os irmãos vão ouvir e do slide. A República Islâmica do Afeganistão, com 38.930.000 habitantes, faz parte da Ásia Centro-Norte. O país é formado por 65 etnias permanentes e 6 estrangeiras. Calcula-se que 99,8% do país seja muçulmano. As 7 etnias estrangeiras, alemães, americanos, chineses, coreanos, italianos,
russos e turcos, somam 26 mil pessoas. Religiosamente, os muçulmanos são o grupo mais numeroso dos estrangeiros por causa dos turcos. Mas há entre os estrangeiros 5.740 evangélicos ou protestantes, 4.445 católicos romanos, 500 anglicanos e 460 ortodoxos. São comerciantes, conselheiros militares, engenheiros e profissionais liberais. Boa parte dos evangélicos ou protestantes e alguns católicos romanos trabalham em ONGs que oficialmente procuram minorar as situações causadas pela pobreza e doenças em meio à população afegã. E é entre os que estão nestas ONGs que estão os que tentam contatar a população nativa com o Evangelho. De qualquer forma, os estrangeiros não muçulmanos, embora possam ter suas religiões, não podem ter templos ou capelas e só podem se reunir em casas particulares e em voz baixa. Se forem surpreendidos ou denunciados como pregadores de suas religiões aos afegãos, são presos, deportados e podem ser condenados à morte. Se caírem em mãos de grupos muçulmanos radicais, como dos talibãs, provavelmente serão mortos. Há, como dissemos, 65 etnias ditas permanentes, que somam 38.904.000 pessoas. As religiões étnicas, como o hinduísmo, 5.500 adeptos, o zoroastrismo ou o parsismo, 1.000 adeptos. Esta religião teria começado na cidade de Balkh, no Afeganistão, onde Zoroastro também morreu. E o sikhismo, 600 adeptos, podem praticar suas religiões em seus ambientes particulares, mas não podem expandi-las. Os cristãos são terminantemente proibidos. Aliás, o governo afegão apregoa que não há cristãos entre as 65 etnias permanentes, mas não é verdade. Há cerca de 6.400 cristãos dentro dessas etnias, todos evangélicos e em 19 delas, mas são criptos cristãos, sem denominações, sem templos, sem condições de se apresentar publicamente como cristãos, porque se forem descobertos, provavelmente serão mortos pela lei do país, que considera deixar o Islã por qualquer outra religião crime de lesa Estado ou de traição, e a punição é a morte. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos no Afeganistão, que vivem numa situação tão diferente da nossa, não é? As escondidas, sem poder se revelarem. Aí a foto de uma família que foi descoberta como cristãos pelo Talibã, mas houve tempo de serem ajudadas por organizações internacionais e fugiram para a Índia, porque senão fatalmente seriam mortos. Vamos orar pelos nossos irmãos nesse país tão difícil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ouve, Senhor, ouça, Senhor. Ouça, Senhor, os nossos pedidos que aqui foram colocados. Ouça as nossas preocupações da alma e atenda-nos conforme os teus propósitos. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo no Afeganistão, tão poucos e tão carentes do teu socorro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, participemos do momento de proclamação e edificação. Leiamos juntos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Que você, meu irmão, igreja, que você possa crer nesta palavra, que nós seremos restaurados, o Senhor vai nos confirmar e nós estaremos firmes sobre alicerce, que é Jesus. Receba, querido irmão, querida irmã, o nosso pastor Valdemir com as suas orações. Quero aproveitar, irmãos, esta oportunidade, antes da mensagem, de declararmos a igreja em sua assembleia extraordinária, também a primeira, né? Que nós estamos fazendo em todos esses meses de pandemia. Ela terá que ser feita de uma forma diferente. Nós vamos abrir agora a assembleia e mantê-la aberta durante toda a semana para fechá-la no próximo domingo, para que os irmãos, durante a semana, tenham a oportunidade de se manifestar em termos de opinião, especialmente, né? Vamos fazer recebimentos de membros, não é? Então nós temos que dar essa oportunidade aos irmãos para manter essa democracia batista mesmo aí com essa dificuldade. Faço então a leitura da ata que a irmã secretária nos mandou, para que os irmãos tenham o conhecimento da mesma durante a semana. Se houver alguma coisa a corrigir, por favor, os irmãos entrem em contato com a administração da igreja, com o grupo da igreja, manifestando então a sua dúvida ou qualquer coisa que os irmãos entendam, né, precisam ser corrigida. Ata da Assembleia Administrativa da Igreja Batista do Parque São Basílio, situada na Rua Aricuri, 1716, Campo Grande, Rio de Janeiro. Aos 15 dias do mês de março de 2020, às 20 horas e 10 minutos, o pastor presidente Valdemir Alves da Silva declarou a igreja em culto administrativo para tratar de assuntos referentes à igreja e seus membros. Tema de culto, escolha certa, expediente cancelar o pedido de carta, transferência solicitado na Assembleia do mês de fevereiro da irmã Sebastiana de Souza Rodrigues, pois a mesma já é membro da igreja. Movimento de membros, entrada por aclamação, a igreja recebeu por aclamação os irmãos Adriana Moreira de Santos Lopes de Almeida e Rony Pereira Lopes de Almeida. Ordem do dia, o Conselho Administrativo da igreja propôs à igreja a aceitação do pastor João Alberto Ferreira da Rocha e sua esposa Diva Sena da Rocha como ministros da família. Foi aceito por unanimidade. GAI, Grupo de Atividades Especiais. A igreja autoriza escrever uma carta ao Grupo GAI para os membros do mesmo, dando 60 dias para se definirem e retornarem à nossa grei ou permanecerem definitivamente nesta outra organização. Assunto referente a missões. O Conselho Administrativo e Missões decidiram que a missão Jardim das Hortênsias deverá ficar por tempo indeterminado para organizar-se em igrejas, deixando o status de congregação ou missões. E a mesma posição, quanto à missão em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, a igreja sugeriu um prazo de 1 ano e autorizou a solicitação de um concílio para a ordenação ao Santo Ministério da Palavra do missionário Aloísio Antônio Fernandes de Oliveira, dirigente da missão Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, e o concílio que será composto, então, pelos pastores da Ordem do Rio Grande do Norte, não é? Então, nós vamos comunicar isso a eles e eles vão nos dar a data para que isso aconteça. Às 20 horas e 20 minutos, o pastor presidente declara encerrado o culto administrativo. Eu, Cecília Pereira Barbosa, redigi e assino a presente ata, que depois de lida e aprovada pelo plenário da igreja, será também assinada pelo pastor presidente Valdemir Alves da Silva, Rio de Janeiro, 15 de março de 2020. Quase um ano, né, irmãos? E nós estamos sem assembleia. Vamos então, irmãos, resolver a questão do nosso movimento de membros. Primeiramente, fazer as comunicações vindas da nossa Secretaria de Membresia e Correspondência, que comunicam as chegadas das cartas dos irmãos Wilson Morales Gomes Júnior, da Igreja Batista Manancial, Iracema Maria Alves Nogueira, da PIB do Recreio, dos Bandeirantes, Marli Câmara da Silva, da PIB em Bangu, Rosângela dos Santos Barros, que foi recebido por aclamação, Fernando Luiz Severo, também por aclamação, lá para servirem a Jardim das Hortênsias. Anama Vale da Conceição, também de aclamação, por servir ao Jardim das Hortênsias, e o mesmo caso do irmão Elias Araújo Souza,
aclamação também para servir ao Jardim das Hortênsias. Para a nossa igreja aqui hoje, irmãos, nós temos o pedido de receber por aclamação o irmão Fábio Luiz Fernandes, esposo da doutora Lilian. O irmão Fábio Luiz Fernandes já conversou com o pastor, nós já conversamos, ele está vindo de outra denominação, mas está disposto a abrir mão de toda e qualquer doutrina que seja incompatível, não é, com os princípios batistas. Não é? É claro que ele vai ter, quando voltarmos aos tempos presenciais, já conversamos sobre isso, fazer parte da nossa classe de doutrina, mas o importante é que nesse momento ele está aberto, né, para isso, e eu creio, né, que isto é o suficiente. Então, os irmãos guardem o nome desses nomes, não é, que a gente depois vai publicar no site, no grupo da igreja, para que os irmãos possam rever esses nomes. Temos uma outra situação, que é da irmã Sandra Cristina da Silva Peçanha. Ela foi batizada para ser membro da nossa igreja, mas lá em Jardim das Hortênsias, mas o Senhor a chamou à sua presença antes, né, que essa assembleia acontecesse. Temos pedidos, irmãos, de entrada. Irmão Célio Correia de Oliveira e Helenice Ornelas Correia de Oliveira estão pedindo sua transferência da Igreja Batista Central Santa Cruz para a nossa. O casal está aqui por causa da apresentação do bebê, né? Coincidência, eles estão aqui. Irmão Célio Correia e irmã Helenice Ornelas. Irmão Arcilei Vale da Conceição, da Igreja Batista em Imbitiba, Macaé. Irmã Letícia Montes Freitas, Igreja Batista de Vila União. Irmão Cláudio Beck da Flon Jardim e Fabiola Ruiz Cardoso da Flon, da PIB de Campo Grande, para a nossa igreja. Da mesma forma, nós vamos colocar esses nomes, né, no grupo da igreja, para que durante a semana os irmãos possam relembrá-los. Pedidos, comunicação de saídas. Irmãos Emerson Frank de Matos, Tâmara Santos Moreira de Matos e Lívia Moreira de Matos estão solicitando suas cartas para a primeira Igreja Batista de Campo Grande. Aliás, a PIB de Campo Grande está solicitando as transferências desses irmãos. Ana Beatriz Amorim da Silva está pedindo seu desligamento para ter ido para outra denominação, chamada Igreja Batista da Família, Campo Grande. Irmã Cristiane Costa Freire está pedindo também o seu desligamento, pois vai fazer parte da Igreja Evangélica Congregacional. Por falecimentos, irmãos, tivemos de desligar da nossa igreja, porque foram para a Igreja Triunfante, os irmãos Maria Nunes Rodrigues Barbosa, 15 de março de 2020, o Hélio Dornelles Vital, no dia 20 de março de 2020, o Marília Grossi Santos, dia 4 de agosto de 2020, o Vitor Fernando Leite, no dia 17 de agosto de 2020, irmão Onésio Valentim de Moraes, no dia 25 de agosto de 2020, a Neuza de Moraes Martins, 1º de setembro de 2020, irmão Durval Ramos, no dia 10 de dezembro de 2020, e agora a irmã Sandra Cristina da Silva Peçanha, no dia 25 de janeiro, 25 deste mês, deveria então ela se tornar membro da nossa igreja para participar da Igreja do Jardim das Hortênsias. Assim sendo, irmão, nós continuamos mantendo a nossa Assembleia aberta, como eu disse, para assim ficarmos durante a semana, e no próximo domingo nós a encerraremos com a permissão do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos do texto de Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. O tema da nossa reflexão nesta manhã é cuidado com o que se sente e o que se diz, não só diante das pessoas, mas diante de Deus. Mateus 5, 21, 22. Palavras do Senhor. Eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá seja levado ao tribunal. Qualquer que disser
louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmãos, o chamado Sermão do Monte, na verdade, um conjunto de ensinos de Jesus, ministrado a partir de um determinado lugar, é chamado de os ensinos éticos do cristianismo. São afirmações que nos falam do que é que, aos olhos de Jesus, as pessoas devem pleitear no envolvimento com as lutas da vida. O contexto destas palavras lidas há pouco faz parte desse chamado Sermão do Monte, e com elas o Senhor Jesus trouxe e traz atenção sobre a realidade acerca dos seres humanos que dizem praticar a religião de Jesus, a religião de Deus, o cristianismo de Cristo, mas de como esses seres humanos podem estar praticando a sua própria religião, como se fora a religião de Deus, mas sem o ser. Ele então se refere à lei dos 10 mandamentos, que foi o legado de Deus ao povo de Israel, padrão de Deus para os que o têm como Deus único e verdadeiro. Mostrou Jesus como se pode adaptar o padrão de Deus segundo as conveniências humanas. Ele alertou sobre isto. Como os seres humanos conseguem, de acordo com as suas conveniências, adaptar para o seu próprio benefício a própria lei de Deus. Jesus então traz para diante dos seus ouvintes a questão do relacionamento entre as pessoas segundo o apresentado por Deus. E este mesmo relacionamento, segundo o apresentado pelas pessoas. Daí ele citar específicos mandamentos do Decálogo com determinados acréscimos. Desta forma, ele contrasta os enunciados com a sua autoridade e interpretação, quando de maneira enfática diz, após o enunciado do mandamento que ele repete: eu, porém, lhes digo. Ao repetir determinados mandamentos, dando a sua posição interpretativa, contrastando-os em relação aos acréscimos dos mestres antigos de Israel, ele nos passa uma nova visão da lei. Por isso que a lei de Deus vai ser chamada por Paulo de a lei de Cristo. Ele repete o mandamento com o acréscimo dos doutores da lei, mas dá a sua interpretação, a sua visão. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás? E quem matar estará sujeito a ser réu do juízo, ou ao julgamento, ou a comparecer em juízo? Mas eu, porém, digo: quem se irar contra seu irmão será réu no juízo, ou estará sujeito ao julgamento. E o que chamar ou xingar o seu irmão de racá vai ser levado ao tribunal ou ao sinédrio, ou será réu do conselho do sinédrio. E o que chamar o seu irmão de tolo, de idiota, de imbecil, porque as palavras no original significam isso, corre o risco de se tornar réu do fogo do inferno. A lei do Decálogo, irmãos, dizia apenas: não matarás. Êxodo 20, 13. Na verdade, não assassinarás. Mas a esse mandamento, como um preceito legal, fazendo também que virasse lei, os antigos doutores acrescentaram estas palavras: mas quem matar será réu do juízo, ou terá de ir a julgamento. Na verdade, essa expressão réu do juízo ou julgamento eram palavras que se baseavam numa criação de Moisés, conforme o livro do Deuteronômio, de tribunais locais e regionais que, conforme avisou Moisés, foram criados para julgar o povo com justiça, sem parcialidade e sem suborno. Deuteronômio capítulo 16, versos 18 e 19. Baseados nisto, os judeus criaram um tribunal, havia um tribunal para isso, que, tomando conhecimento de um crime, de um homicídio,
viesse a julgar o crime e condenar o criminoso conforme as circunstâncias do crime, o que em quase todos os países do mundo existe, né? Transformou-se esse tribunal numa corte de justiça, mas era um tribunal local inferior que tratava dos casos de menor gravidade, formado por 7 membros, segundo o historiador judeu Flávio Josefo, e por 23, segundo os rabinos, mestres judaicos. Podiam, então, sentenciar o réu à morte pela espada, pelo degolamento. Era a única forma de pena de morte permitida, ser degolado. Conquanto a origem disto esteja em Moisés, pois foi o grande legislador quem criou essa espécie de tribunal para fazer justiça, haver justiça em meio ao povo, isto não estava na lei original. Em momento algum Moisés disse isso. Isso não era uma ordem de Deus. Moisés não disse que isso era uma ordem de Deus, levar as pessoas ao tribunal para ser julgado. Mas acabou isto sendo incorporado ao texto da lei como se fora parte dela. E aí eles erraram, porque eles tinham de deixar claro que isto fora um acréscimo, que Moisés fizera isto pelo bem da justiça, mas nunca disse que esta era uma ordem específica de Deus. Então os motivos para existir este tribunal eram até justos, pois se dizia que o mesmo existia para julgar as situações do assassinato. Só que os seus membros se achavam no direito de condenar o criminoso à morte, e em várias situações essas condenações eram pressionadas por amizades, por vantagens financeiras, contrariando completamente o que dissera Moisés. E aí eles desobedeciam o mandamento. Punia-se o crime, mas contraindo também a culpa, pois os desse tribunal cometiam assassinato. Desobedeciam o mandamento, não matarás. Notemos em segundo lugar os termos do texto e sua legítima interpretação na afirmação de Jesus. Eu, porém, digo a vocês. A expressão eu, porém, digo a vocês apresenta a autoridade de Jesus, aquele que é o legislador, juiz e intérprete por excelência e que, em relação à lei, é quem poderia lhe dar a devida interpretação da letra e do espírito. Ao ser, como disse o oráculo divino, o fim da lei, Paulo disse isso, o fim da lei é Jesus Cristo, ele então a podia interpretar, ele a pôde cumprir profunda e verdadeiramente como cumpriu. Assim sendo, o Senhor Jesus mostra que a lei proibia não só o ato físico de tirar a vida, assassinando, mas também o se nutrir sentimentos que almejassem por dentro tal crime. O ódio é tanto que eu gostaria que essa pessoa morresse. Eu quero mais que ela morra. Eu quero mais que ele morra. Jesus disse que esse já é quebrar o mandamento. Você já pecou. Você já desobedeceu o não matarás. Os sentimentos de ódio que provocam insultos e degeneram em assassinatos já é a quebra do mandamento. Apresenta então Jesus 3 casos especiais na mesma linha de consideração, mostrando a sua autoridade sobre a lei. Caso primeiro, o da ira. Pelo que ele ensina, todo que se ira contra o seu irmão, pelo certo, já tinha de estar sujeito ao julgamento ou ao juízo desse tribunal, dessa corte de justiça. Aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos de Deus, portanto, já seria passível do julgamento desse tribunal o que se ira, tornando-se então réu perante o tribunal divino. Não só o que mata, mas também aquele e aquela que, mesmo não matando, tenha ódio de morte em relação ao seu próximo. Irem-se, mas não pequem, está escrito em Efésios 4:26. Esta é a ira da indignação pelo que é injusto, pelo que é imundo, pelo que é corrupto, pelo que é covarde. Mas mesmo esta ira não pode se tornar em ódio, pois aí se torna em pecado. Um grupo de cristãos em certo país africano, revoltados pelos diversos ataques muçulmanos em suas vilas e plantações, pelas mortes causadas por esses muçulmanos,
destruindo suas casas, estuprando suas mulheres, iraram-se com a capacidade do governo nigeriano em lhes defender a causa. Da ira, passaram para o ódio, criaram uma milícia cristã que começou a fazer a mesma coisa. Começaram a invadir vilas muçulmanas, destruindo casas, destruindo lavouras, matando crianças e matando mulheres, em nome da vingança cristã. Estão completamente fora daquilo que Jesus Cristo ensinou. Que coisa esdrúxula é haver gente na igreja que diz: detesto aquele sujeito, eu detesto aquela sujeita. Bem, nós diríamos que às vezes, em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, isso acaba se tornando inevitável, mas não pode permanecer. Isso tem que ser eliminado, isso tem que ser trabalhado para que saia da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Enquanto permanecer, o irmão, a irmã, o crente em Cristo, enquanto permanecer assim, é réu do tribunal de Cristo, sofrendo as consequências até que mude de atitude. Mudança que, sem dúvida, precisa da ajuda de Deus, né? Porque dependendo de nós mesmos, só por nós mesmos, a coisa fica muito difícil. Caso segundo, da ofensa. O que chamaram xingar a seu irmão de racá vai ser levado ao tribunal ou ao sinédrio. Será réu no conselho do sinédrio. Racá era um termo especialmente injurioso, vindo do arameu reká, que quer dizer indigno, indecente, nojento, repugnante. Chamar alguém de racá, nojento, repugnante, era o tipo de ofensa que logo provocava represálias. Represálias via palavras ofensivas, lutas físicas e, em diversos casos, havia morte. Neste caso, o julgamento do criminoso xingar alguém de racá podia tornar o xingador ou a xingadora uma pessoa criminosa. Ela era levada para o tribunal. A pessoa procurava o tribunal, o sinédrio dizia: o meu vizinho, o meu parente, o meu amigo me xingou de racá, de nojento. Eu gostaria que ele fosse processado. A polícia ia, trazia o sujeito para o tribunal e ele ia ser julgado por isso. Por isso é que Jesus menciona isso. Você chama de racá, você vai para o tribunal. Neste caso, o julgamento era de competência de um tribunal maior, o sinédrio, composto por 70 anciãos, tendo por presidente o sumo sacerdote em exercício. Foi o sinédrio que julgou Jesus. O sinédrio, o sinedrim, que durou até o ano 358 depois de Cristo, era o tribunal que julgava os crimes mais graves e podia condenar a pessoa à pena de morte por apedrejamento. Observemos que, sob este prisma, o Senhor Jesus encara a lei bem mais além do que a letra e declara que o transgressor passível de tal pena, que possa ser por isso levado a um tribunal terreno, também é levado ao tribunal do céu. Não se justifica, portanto, por mais difícil, irmãos, que seja o nosso momento, a pessoa que se tornou habitação do Espírito Santo agredir com palavras como essas a uma outra pessoa. Nojento, né? Um termo que a gente usa muito quando está com raiva de alguém. Indecente, indigno, repugnante, até que seja. Mas não é essa a nossa maneira. Não podemos, na verdade, agir desta forma. Lembremos-nos do que está na Bíblia, a nossa regra de fé e prática. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. E o clássico texto de Efésios 4, 29 a 31. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Perder a calma com as palavras, irmãos e irmãs, perder a calma com as palavras entristece o Espírito de Deus. Não vem ao caso quanto canalha seja outra pessoa, mas você não pode perder
a sua linha. Você não pode agredir, mesmo ao canalha, com palavras desse tipo, porque são palavras que não devem sair dos seus lábios, dos meus lábios. Meus irmãos e irmãs, é muito ruim, é estar à beira do desastre, viver com o Espírito Santo entristecido dentro de nós. Precisamos crer na eficácia da palavra, pedir a Deus lucidez, para que nos momentos do desafio a gente possa se lembrar disto, refrear a língua. Eu já contei isso aqui várias vezes, não estou repetindo porque estou ficando velho, quando ficar velho, fica repetindo mesmo. E eu já estou repetindo histórias abertas, mas essa aqui eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Né? Já contei isso aqui para os irmãos, alguns até vão lembrar. Eu fui estacionar o meu carro ali na rua perto do hospital e subi na calçada, né? Naquele tempo a gente podia fazer isso, a calçada era maior, depois diminuiu. E havia lugar até prontos ali para estacionar. Eu entrei à direita e entrei para estacionar. Eu não vi um senhor que estava subindo. Nem encostei nele nem nada, mas eu não sei se ele tomou susto, o que foi. Ele parou, esperou eu estacionar o carro. Meus queridos e queridas, mas me deu uma bronca daquela de primeira. Mas falou para chuchu. O senhor está sendo um irresponsável. Eu abri a porta, irmãos, fiquei ouvindo. O velho homem veio, né, para dentro de mim. Acho que velho atrevido, né? Então, não fiz nada de errado. Ele fica com o pensamento no mundo da lua e tomou um susto. Mas aí eu lembrei, irmãos, eu era um servo de Deus. E me lembrei desse texto, a resposta calma desvia a fúria e a dura desperta a ira. Aí eu abri a porta e disse, meu amigo, o senhor me perdoe. O senhor me perdoe, eu não tinha essa intenção, mas eu lhe peço muito perdão mesmo pelo que eu estou fazendo. Se eu pudesse, eu voltava atrás para não ter lhe dado esse incômodo, esse susto. Mas, irmão, ele não esperava aquela reação. Ele ficou olhando para mim. Disse, honestamente, eu não esperava essa sua reação, não. Tirou um cartãozinho do bolso, delegado titular da 14ª delegacia. Quando o senhor precisar de mim, é só me procurar. Terei prazer de lhe atender. Diga, ai, senhor, que coisa boa te obedecer. Que se eu não obedeço, faço malcriação para ele podia levar até preso, né? Se achar com autoridade para isso. Então, irmãos, vale a pena obedecer a palavra. Não vamos ter medo de obedecer a palavra. Vão me fazer de bobo. Não, bobo é quem não obedece a palavra. Caso terceiro, o do insulto ainda maior. O Senhor Jesus considera esta situação gravíssima. E o que lhe chamar tolo, idiota, louco, imbecil, a palavra, como eu disse, no grego significa isso tudo, corre o risco de se tornar réu do fogo do inferno. O que Jesus disse em aramaico, na língua grega é moros, cuja tradução é esta, tolo, idiota, louco, insensato, bobo, imbecil. Tal maneira de se referir a alguém nos dias de Jesus, irmãos, fulminava, quando proferida em tom violento, ao impulso da cólera explosiva, fulminava quem recebia estes pavorosos epítetos, esse tipo de xingamento. Surgiam circunstâncias em que se esmagava moralmente quem assim estava sendo tratado ou tratada. Como no caso de Racá, a pessoa que xingava alguém de louca podia ser levada também ao sinédrio. Xingar alguém de louco ou louca, idiota, lorpa, imbecil, no contexto judaico dos dias de Jesus, era inclusive dizer que a pessoa estava possessa, tinha espíritos malignos. E a devastação na vida emocional e moral de alguém que ouvia tal acusação era tão grande que Jesus coloca o ofensor ou a ofensora como correndo o risco de ir para a perdição eterna. Então há insultos que, quando são proferidos, caracterizam o ofensor como ainda alguém não crente, não salva, porque a pessoa salva não está correndo o risco de ir para o inferno. Bem, é verdade que, pelo menos em nosso contexto carioca, chamar alguém de louco, de idiota, de imbecil, pode até não desequilibrar emocionalmente a pessoa assim chamada, mas se o fizer,
Se o fizer, se desequilibrar alguém moral e emocionalmente, mesmo que seja chamar esse alguém de boboca, pode revelar que quem está chamando o outro, a outra disto, ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo. E como diz o Senhor Jesus, corre o risco do Guiena. Réu do Guiena de fogo, o lugar no qual se jogavam, além do lixo, os cadáveres insepultos dos acusados de crimes hediondos, depois de serem profanados como um corpo de um animal qualquer. Porque no Guiena havia sempre um fogo queimando os detritos e um tipo de verme que era permanente no local. Guiena era usado como a imagem da perdição, do fogo que não acaba e do bicho que nunca morre, usando-se as palavras que Jesus teve registrada por Marcos. Marcos repetiu isso 3 vezes, onde o fogo, disse que Jesus falou isso por 3 vezes, onde o fogo não acaba e o bicho não morre. Marcos 9, 44, 46 e 48. Se o Guiena, que popularmente nós chamamos de inferno, mas que na verdade então é o lago de fogo e enxofre, se o Guiena não tem a ver conosco, porque se eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu pertenço a Jesus, o Guiena não tem nada a ver comigo, não está me esperando. Eu não estou correndo risco de ser mandado para lá. Mas se isso é verdade, por outro lado, eu tenho que ter muito cuidado para que sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, mesmo que humanamente sejam justificados, não continuem sendo cultivados em minha vida, porque isso será uma contradição absurda. Porque esse tipo de sentimento, de chamar a pessoa, como Jesus disse, não é? Por esse tipo de tratamento, idiota, louco, imbecil, se fazer isso para Jesus faz com que você corra o risco de ir para o inferno, se eu não estou correndo o risco de ir para o inferno, porque eu sou uma pessoa salva e salva por Jesus, como é que eu posso então usar esse tipo de tratamento com alguém? Não posso. Eu tenho que tomar cuidado e entender, isso é uma contradição estúpida na minha vida que tem que ser combatida. Se a perdição eterna não é assunto nosso, por que esses sentimentos, de repente, continuam sendo? Se o tal Guiena de fogo não faz parte da minha realidade, da nossa realidade, por que o descontrole quando falamos ao estarmos pressionados, contrariados ou decepcionados? Por que esse descontrole continua? Infelizmente, já testemunhei o descontrole de pessoas cristãs, umas com as outras, já testemunhei isto. Homens e mulheres, pastores, em que o xingamento era tão vil, que se esses cristãos realmente estavam livres do Guiena, do inferno, com certeza estavam na varanda dele. Bem, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisto. Nossos relacionamentos de sentimentos e de tratamentos com o próximo têm a ver, com a certeza, também com o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Tenha misericórdia de nós e nos faça controladores do nosso gênio e da nossa palavra. Gênios controlados pelo Espírito, é um livro muito bom, né? Em que o autor fala exatamente, mais ou menos, sobre esse tipo de situações. Deus os abençoe, então, a todos. Voltamos à direção. Igreja, vamos participar de um momento muito importante no nosso culto, que é o louvor e consagração. E nós queremos agradecer a Deus por sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel à sua igreja. Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. E a nossa igreja tem participado de vários eventos e nós queremos que você saiba, querido irmão, aonde chega a Kombi da nossa igreja para ajuda, você está chegando também. E nós temos ajudado lá o pessoal de Santa Cruz, com o nosso departamento de ação social, a irmã Simone e o irmão Roberto estiveram lá. E nós também tivemos, neste final de semana, o trabalho da igreja na rua, sobre a direção do nosso
seminarista Roberto Cousolari. Então, vários irmãos participaram neste final de semana, e você também, meu irmão, aonde você está, você também esteve presente com as suas orações e com a sua ajuda. Nós vamos louvar ao Senhor lendo o texto que está agora para louvor e consagração. Leiamos juntos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Nessa tarde, meu irmão, não se esqueça, toda a igreja está convidada a participar da palestra com o pastor Hernandes Dias Lopes. A União de Casais estará se reunindo às 17h30. Toda a igreja está convidada. Teremos também a Amigo de Missões e também a União de Casais. Que você, querido irmão, possa participar de mais esta atividade da nossa igreja. Louvemos ao Senhor com o cântico do hino 390 do Inário para o Culto Cristão. Filhos da luz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Filhos da luz que têm de salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tem de certa vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugem de todo mal, com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando, e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando. Andai na luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Estai então bem preparados, estai então bem preparados, vivendo em luz, vivendo em luz. Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Filhos da luz, nós vamos cumprimentar agora os nossos aniversariantes. E eu queria que você que está em casa, se tiver alguém que faz aniversário esta semana, que você dê um abraço em nome da nossa igreja. Mas se você não faz aniversário, cumprimente o seu irmão que está perto de você, o seu amigo, alguém que está bem próximo de você nesta manhã, que você dê um abraço a esta pessoa em nome da nossa igreja. Os aniversariantes do dia 31, Célia Maria Magalhães, Pedro Araújo Marinho da Silva. Primeiro,
de fevereiro, Bennett Costa Gomes. Dia 2, Kellen Silva Muniz Reis, Lília Justino das Chagas, Thaisa Cristina Santana Soares, Wilson de Souza Pinto. Dia 3, Carlos Henrique do Nascimento Barbosa. Dia 4, Walter de Souza Coelho. Dia 5, Késia Cristina Varela Brito. Dia 6, Celina Rodrigues Torres. Aniversário de casamento. Dia 31, Bodas de Seda, Danilo Gustavo, Eveline Mendonça. Que Deus abençoe ao casal e aos irmãos que aniversariam esta semana. Cantemos juntos o nosso hino de louvor. Também fez aniversário neste mês o irmão Fábio, que foi aceito por aclamação nesta manhã. Fábio Luiz Fernandes. Que Deus abençoe também o irmão Fábio. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo porquê. Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu, por isso vamos cantar. Parabéns pra você, por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Pai de amor, recebe a nossa gratidão nesta manhã, porque Tu nos tem dado, Senhor, saúde, porque Tu nos tem dado pão de cada dia, porque nos tem dado Jesus. Muito obrigada, Pai, porque Tu tens estado com a Tua igreja, Tu tens estado com as famílias da nossa igreja. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por cada irmão e família que completam anos de vida e vida conjugal. Que os Teus servos sintam o Teu cuidado, o Teu conforto. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade da Tua igreja ao trazer no altar as suas ofertas. Abençoa-nos, Senhor, e faça prosperar, Senhor, os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade da Tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelos músicos. Muito obrigado, ó Deus, pela mídia. Muito obrigado, ó Deus, pela família de Cláudio, Itailine e Rebeca. Muito obrigada, Senhor, porque eles trouxeram, Rebeca, a Tua casa. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Abençoa todos os familiares da jovem Rebeca. Querido Deus, muito obrigado pela música da nossa igreja, pelo nosso ministro de música. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo Teu servo. Muito obrigada pela vida do nosso pastor Valdemir. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. E dá-nos, Senhor, uma tarde de paz e tranquilidade. Obrigada, Deus, porque mesmo estando distante, nós estamos juntos no amor de Cristo. Fica conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós Te oramos em o nome de Jesus. Amém. Participemos, igreja, da declaração final. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Antes, irmãos, a bênção final, pedir também as nossas orações em favor da irmã Nívia. A irmã Nívia perdeu sua mamãe foi chamada à presença do Senhor na última sexta-feira, foi sepultada ontem, dia de sábado, né? Então vamos orar pela família enlutada, dando graças a Deus pela irmã que se foi, uma fiel serva de Deus, que agora descansa, né? Aguardando um dia da ressurreição. Mas para os que ficam, né? A saudade, o vazio,
precisa, obviamente, da ação do Espírito Santo. Também quero mencionar o trabalho que houve ontem no calçadão de Campo Grande, já mais de 11 horas da noite, foi marcado para as 22, mas eu aguardei os irmãos chegar até 23 horas e alguma coisa, juntamos o grupo, eu orei ali para aquele momento, e deixei já eles começando o trabalho desse. Cezinho ficou até as 4, né? Cezinho ficou até as 4 horas. Depois já estavam saindo. Conseguiram 8 mil distribuídos? 8 mil corações, irmãos, foram plantados no calçadão de Campo Grande. Arrumaram, foi lugar para botar aquilo. Eu vi o início, né? Eles arrumaram primeiro um canteiro lá, que aquilo surgiu, foi começar a plantar aqueles corações naquele canteiro, depois foram colocando nos postos. Eu queria ver a reação de hoje de manhã, quando o povo começou a chegar. Eu falei, daria tudo para ver, né? Aí parece que o Causolário disse que ia ficar, né, até de manhã para ver como é que ia surgir. Sem dúvida, irmãos, foi uma operação de impacto, né? Muito trabalho, porque custou muito fazer aqueles 8 mil corações de pessoas aqui voluntárias. E a gente tem certeza que a mensagem que a igreja tem em relação a Jesus Cristo, sem dúvida vai encontrar lugar em corações sedentos, desesperançados, né? E perdidos nos dias que nós estamos vivendo. Nosso Deus e Pai bondoso em Jesus Cristo, por meio do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a compreender e viver o Teu reino. Dá-nos todos os dias a sabedoria para avançarmos ou recuarmos no tempo certo, que descansemos em Ti para jamais nos sentirmos perdidos diante da maldade das pessoas perversas. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos ao final do culto? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar sempre.